Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E conforme a gente combinou, eu me comprometi a fazer esse complemento, né, do que a gente conversou aí na segunda-feira passada, no encontro 18, não só sobre a, a sprint de comunicação não violenta, mas como a mentoria SAP GP+, como um todo. E também, como eu adiantei, sobre um trabalho que eu estou realizando faz uns 2 semanas, né? 15 dias. E eu estou numa startup, que é a Luzide, de IA, especializada em gestão de projetos SAP. Então, assim, grosso modo, os clientes da Luzide são as consultorias implementadoras de SAP, alguns dos clientes que elas já têm KPMG, Delaware, Numin, Tiviti, entre outros, né? E basicamente é com o intuito de ajudar gerentes de projeto, em primeiro lugar, mas também consultores funcionais, né? Nos projetos SAP. Né? Alguns exemplos aqui de proposta de user store para ser aplicada, né? Usada essa ferramenta. Um caso aí é como um consultor funcional SAP, eu quero obter um script de testes baseado na gravação do passo a passo do processo, para economizar tempo e garantir qualidade nessa atividade. Né? Então, entra na ferramenta, grava lá o passo a passo, aí dessa gravação, tirar subsídios para a IA criar um script de teste, tá bom? Outro exemplo, como um consultor funcional SAP, eu quero criar uma especificação funcional, usando como inputs o BSDD e a gravação dos respectivos workshops A e B, né, desse processo, que envolve esse desenvolvimento, né, para economizar também tempo e garantir qualidade nessa atividade. Né? 2 exemplos aqui que eu estou colocando. Para gerente de projeto, poderia colocar, vamos dizer que o projeto já está lá no Realize, e eu quero pedir para a IA identificar possíveis riscos e me trazer um registro de riscos, com os riscos, com as probabilidades, com os impactos, com o plano de resposta, se algum risco já está mitigado ou não, né? Já me trazer, levando em consideração, tendo como input, toda a documentação do projeto produzida, né? Até esse momento da etapa que nós estamos. Né? Outro ponto da Luzide em relação, por exemplo, a uma outra IA, Cloud, por exemplo, é que a proposta, e é assim que ela funciona, fazer uma integração, né, entre a ferramenta e a SAP, né, com toda a parte lá de SAP Activate, aceleradores, documentação, tudo, proposta, né, toda a roadmap, e com o ALM do cliente da consultoria. Por exemplo, né, se o cliente da Luzide é a KPMG, e a KPMG tem um projeto, por exemplo, com a Natura, de SAP, então, além de estar usando como base o que a
o que a KPMG pode oferecer de documentação geral dos seus projetos e, especificamente, de um projeto que vai ser aplicado e ligado ao ALM do SAP da Natura. Né? E aí, com isso, a criatividade aí está sem limite. Né? E por que eu estou lá? Porque eles estavam procurando, como é uma startup, tem um pouco menos de 1 ano e meio, e eles estavam procurando alguém que tivesse, alguém para elaborar, né, e ministrar treinamentos, tanto internos, o pessoal da própria Lucid, como para os seus clientes, né, que vão usar a IA, Lucid, alguém com experiência como gerente de projeto SAP e que tivesse muita experiência com treinamentos. Então, eu fui indicado e já comecei com eles lá e estou achando excelente essa oportunidade. Né? Primeira grande diferença, né, é que eu estou no meio de uma molecada, né, de 20 a 30, 32, 33 anos ali. Né? Bem diferente do ambiente que eu normalmente tenho nos projetos. Né? Você tem uma ideia, o CEO que fica lá nos Estados Unidos, né, que tem lá junto com os investidores, tem 22 anos. E um dos investidores principais foi o Antunes, que já foi, pelo que me falaram, ele já foi presidente da SAP. É um colombiano naturalizado americano que já foi presidente da SAP. Ele é um dos investidores dessa startup. Agora, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque eu quero chamar a atenção para que vocês passem, eu estou reforçando isso, que entre vocês aí o Robson falou isso lá no começo dos nossos encontros, né? De oportunidades de usar IA no nosso dia a dia como gerentes de projeto. Né? Então, reforço isso para que vocês se criem intimidade com a ferramenta. Né? Seja para criar, tem lá a gravação, como a gente fez lá das transcrições, nós usamos para ter um PowerPoint, mas pode ser também uma reunião que você fez e pedir para a IA produzir a ata da reunião, né? Você dá um modelo e ela preenche com o que aconteceu na reunião, seja com algum documento lá que você... É o caso do BSDD, né? Que você ou dê os inputs dos BSDDs e ele traga uma lista lá de priorização de gaps no Excel. Enfim, use a sua imaginação e crie intimidade com o uso da IA. É um dos pontos que eu estou sugerindo aqui para vocês. Né? O outro ponto, que eu também já tinha falado, a gente deu uma pincelada, passei alguns links aí para vocês, sobre a ferramenta SAP Cloud ALM. Eu não tive ainda a oportunidade de, em projetos, usar essa ferramenta, mas eu fiz já 2 cursos e assisti todos aqueles links, o conteúdo daqueles links que eu passei para vocês. Então, eu tenho uma boa ideia do que faz, mas eu não ainda usei em projetos. E eu estou vendo que isso é uma tendência de cada vez mais o pessoal pedir para o gerente de projeto saber mexer e usar esse Cloud ALM. Seria como foi, um tempo atrás, o Solution Manager, porque ele é né, como a gente já viu, é uma substituição aí, um avanço, um Solution Manager, Solman, né, melhorado. Então, como aconteceu também com o Solman, ninguém usava, ninguém queria usar porque não era amigável. Depois a gente passou a usar com mais frequência. Mesmo assim, a maioria das vezes a gente usava mais para plano de projetos, plano de testes integrados.
no caso do Cloud ALM, tem várias facilidades para todas as fases, né? Então, além daquele material que eu indiquei para vocês, né, nos links, vá buscar o que você puder dessa ferramenta, SAP Cloud ALM. E por que eu estou falando isso? Para vocês terem, primeiro, né, saber lidar realmente com as ferramentas. E também ter, antes até de ter a oportunidade de usar, obter esse vocabulário típico aí dessas ferramentas, tanto de A como do Cloud ALM, né, para o seu dia a dia e, principalmente, se você precisar fazer entrevistas aí, passar por processos seletivos, tiver isso no vocabulário, com certeza vai ser pontos a mais que você vai obter. Tá bom, pessoal? Então, em relação a esse assunto, é isso que eu queria complementar para vocês. Agora, mudando um pouco de assunto, eu falei para vocês que, além de vocês assistirem esse vídeo que eu estou passando aqui, que eu gravei aqui para vocês, que também reservasse um tempo para responder um questionário que eu vou mandar para vocês amanhã, segunda-feira. Isso está ligado ao que nós já falamos, eu vou dar uma reforçada aqui, sobre essas etapas do aprendizado, né? Que vocês passa por motivação, quando o que fez vocês decidirem participar dessa mentoria, né, investir o seu tempo, principalmente, de 18 encontros aí, desde lá de fevereiro até a semana passada, e ainda hoje, né? Isso é a parte da motivação. A motivação por aprender algo, por um aprendizado, por um conteúdo. A segunda etapa é a própria aquisição desse conteúdo, que é tudo que nós conversamos durante esses 18 encontros. Então, aí foi a etapa da aquisição do conhecimento. E a outra etapa, para fechar, é da apropriação. Quer dizer o quê? Você aplicar o conteúdo que teve na aquisição, para com essa aplicação, treinar e reforçar e realmente se apropriar desse conhecimento. Porque se não tiver essa terceira etapa aqui, essa aqui nós terminamos, né? A aquisição. Se não tiver essa da apropriação, corre-se o risco de, daqui 2 meses, 3 meses, 80% do que a gente conversou vai ficar para trás, né? Então, coloquem em prática o quanto antes tudo que a gente conversou, né? O quanto antes. E eu quero dar mais 2 dicas sobre isso. Essa parte de apropriação, você fala assim, poxa, Celso, mas eu ainda não estou atuando como gerente de projeto SAP, como é que eu vou colocar isso em prática, né? Então, eu quero comentar aqui duas experiências que eu tive relacionadas a isso, que podem ser opções aí para vocês cumprirem essa parte aqui que eu estou falando de apropriação, mesmo não estando num projeto do tipo SAP, né? A primeira que eu quero falar é quando o começo lá da pandemia, eu estava terminando um projeto em janeiro de 2020, né? E acabou o projeto, então ficamos esperando se ia ter mais ou não, né? Eu estava como PJ numa consultoria, estava na Stefanini. E aí, por causa da pandemia, caiu enormemente aí as demandas de projeto, e eu fiquei sem alocação. Fiquei quase até outubro, né? 9 meses sem alocação. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer aqui, né? Em casa e sem alocação, eu vou ter que usar isso aqui. Então, eu meti as caras para fazer cursos online, fiz cursos de liderança, cursos de marketing digital, curso de comunicação não violenta, enfim, fui adquirindo conhecimentos
e comecei a preparar cursos para desses assuntos, né? E, e com isso, né, pude usar esse tempo, né, na parte de aquisição. Puxa vida, esqueci de um ponto aqui. Esse é o segundo, deixa eu voltar aqui no primeiro. Essa parte do primeiro foi lá no começo, 2015, quando foi lançado o S4HANA e a metodologia SAP Activate. Então, já estava no mercado borbulhando a aplicação das metodologias ágeis, Scrum, Kanban, né, XP, Lean, e no mundo SAP era uma coisa, não, aqui no mundo SAP não dá para aplicar isso aí, né? Nas outras tecnologias sim, mas aqui não funciona, blá. E eu fiquei, bem, eu sei como eu gosto de estudar, eu falei, caramba, acho que isso aí não é uma coisa de modinha, não. Eu vou querer conhecer. Aí eu comecei a fazer cursos por minha conta, né, de metodologias ágeis. E eu devo ter feito aí, nesse período de 2015, 2017, mais de 10 cursos, né, relacionados a metodologias ágeis. E aí eu comecei, como é que eu vou aplicar isso aqui, né? O pessoal não se bica com... Né? E aí eu comecei, por exemplo, chegava no cliente, para a equipe, e falar assim, olha, como é que eu posso usar esse espaço aqui da parede aqui para fazer um quadro e colocar aqui alguns post-its para a gente ter uma ideia de como está indo o projeto? Pode usar, Sérgio. Mas eu não falava que aquilo ali era Kanban, e eu usava Kanban lá, né? E assim por diante. Fui colocando as coisas, mas sem alardes, né? E aí tive a oportunidade de fazer um curso na SAP, de SAP Activate, né, pela Softec, e depois multiplicar para os outros gerentes. Foi eu e um outro gerente, colega nosso, que era o Robson, conhece aí, o Edson Tokuda. Nós dois fomos fazer lá um curso na SAP, de umas 2 semanas, praticamente aí de 4 dias, lá, cada um, e depois multiplicamos para os demais gerentes da Softec, né? E eu comecei a aplicar nos projetos que não tinham SAP Activate, né? Eram projetos ainda com o SAP ECC, mas alguns conceitos eu comecei a colocar em prática, como eu disse aqui para vocês, né? Mas sem alardes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que você não esteja em projetos que seja possível colocar isso em prática, veja o que é possível do que a gente trabalhou, né? Do nosso conteúdo aí que foi tratado nesses 18 encontros, o que você consegue colocar em prática no projeto, nos projetos que você está agora, mesmo que não seja SAP. É uma maneira de você cumprir essa terceira etapa aqui da apropriação, né? Agora você fala assim, puxa vida, Celso, mas eu não estou nem tendo projeto, eu estou desalocado aqui, estou buscando oportunidade para trabalhar. Como é que eu vou pôr em prática, né? Então, aí que é aquilo que eu falei antes, o segundo aqui, que foi durante a pandemia, que eu fiquei sem alocação por 9 meses aí, e tive vários aprendizados aí sobre treinamentos online, e o que eu estou sugerindo aqui para vocês? Uma maneira de você cumprir essa apropriação é preparar para ensinar aquele conteúdo. Aí você fala assim, Celso, mas eu não vou dar aula, não vou partir para isso. Não estou falando para você dar aula, tá? Eu estou falando para você preparar como se fosse ensinar para alguém. Não, você não vai pôr isso em prática, não vai ensinar ninguém. Só que o preparar para ensinar é uma boa maneira de você se apropriar aqui desse conhecimento. Deu para entender? Então, pega um pedaço lá do conteúdo que você não tem muita... não está muito forte aí o conhecimento, principalmente, né? E pega aquele conteúdo e faz de conta que você vai ensinar isso para alguém. Prepara lá um PowerPoint, até se quiser gravar, como eu estou fazendo aqui, grava. Enfim, faz de conta que o seu grupo lá está lá do outro lado da câmera e vai conversar, vai
oferecendo esse treinamento. Ah, mas eu não sei falar. Tá bom, então não precisa falar. Prepara como se fosse ensinar. Então, prepara o PowerPoint, prepara lá a sua sequência, o roteiro que você vai falar, não vai falar. Então, esse preparar para ensinar alguém é uma maneira de você cumprir essa terceira etapa aqui da apropriação. Tá? E qual a ligação com esse questionário que eu estou também passando aí para vocês? Esse questionário tem 2 objetivos. O principal, que é cada um de vocês poder identificar quais temas que precisam de uma atenção maior sua aí para revisar. Né? Então, eu vou disponibilizar uma série de perguntas e depois eu vou passar para vocês o resultado, né? Não para eu medir, vou dar uma nota aqui para o Kim, vou dar uma nota aqui para o César, não é nesse aspecto. É para você saber quais pontos que você ficou, não acertou, ou que você mesmo fala assim, eu pus essa resposta aqui, mas eu não tinha muita certeza, né? Para você direcionar aonde você precisa dar uma atenção maior em tudo aquilo que a gente viu. E se você seguir aquilo que eu acabei de falar aqui, para você se preparar para ensinar para alguém, pode ser por essa. Então, nós tivemos aí 4 sprints. Né? Em qual ponto ali que eu fiquei, que eu o questionário me mostrou aqui que eu preciso fazer uma revisão. Pega aquele conteúdo ali e faz isso. Prepara como se você fosse ensinar para alguém. Você tem lá a sequência de slides, tem a gravação dos nossos encontros, né? Tem lá os templates. Eu vou fazer não para amanhã, segunda, mas durante essa semana aqui, eu vou fazer uma revisão da nossa pasta lá de templates e vou acabar de colocar todos que a gente tratou, tá bom? Espera um pouquinho que eu vou. Mas tem bastante lá, né? Então, você tem como fazer. Tem as transcrições, né, dos nossos encontros. Enfim, você tem material para você fazer isso que eu estou sugerindo. Né? E o questionário vai te ajudar nisso. Né? Porque acredito que tanto você como eu vamos nos sentir bem melhor se a gente, daqui, sei lá, 4, 5, 6 meses, chegar à conclusão, caramba, valeu a pena ter feito aquela mentoria. Né? Então, se não tiver essa apropriação, essa conclusão não vai sair. Né? Então, eu estou passando essa orientação, buscando esse objetivo, tá bom? E de quebra, eu falei, esse aqui é o objetivo principal. De quebra, eu vou ter, pelo conjunto, né? Porque eu vou ter, por exemplo, essa questão aqui, dos 10 que responderam, 8 erraram. Caramba, então, Celso, preciso dar mais atenção àquele tema quando eu fizer isso para outros grupos, né? Porque não ficou tão claro isso aqui. Né? A maioria aqui não foi. Então, não é uma coisa específica de um de vocês. Né? É minha, é do conteúdo. Então, isso vai me trazer subsídios para onde eu posso melhorar para os demais grupos que vão participar ainda da mentoria SAP GP+. Ok? Isso também, né, vai me deixar bem mais feliz, né, de poder ter subsídios para melhorar essa mentoria, né, para quem for daqui para frente. Tá bom, pessoal? Então, praticamente era isso que eu queria passar para vocês. E agora eu vou dar um exercício para vocês fazerem ainda hoje, logo depois no final desse vídeo aqui. Né? Para você
identificar nessa minha última fala sobre o questionário, que eu estou pedindo para vocês fazerem o questionário, né? Os componentes aqui de observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, como é que eu estou sugerindo que você faça? Volta ao vídeo e vai vendo assim, a parte de observação, ele falou, Celso falou aqui perto do minuto, sei lá, 32 até o minuto 34, né? Depois voltou a falar mais um pedacinho aqui no 35. Sentimento, onde é que ele estava, qual pedaço que ele estava usando esse componente? Necessidade e pedido, tá bom? É um exercício para você fazer relacionado ao nosso último tema aí, a nossa última sprint, que foi a comunicação não violenta, tá bom? Então, é isso. Desejo toda a sorte do mundo aí para vocês. Tenho certeza, esse mundo SAP é pequeno, nós temos muita chance aí, probabilidade de nos encontrarmos aí em ambientes de trabalho, né, no futuro, né? E certamente, quando eu tiver alguma coisa além desse conteúdo, eu vou estar oferecendo para vocês aí, para a gente estar participando junto novamente. Tá bom? Valeu, pessoal. Abração. Qualquer coisa, eu continuo à disposição pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? No LinkedIn. Continuo aí à disposição para vocês, tá bom? Abraço.